Fala comigo, nação santista, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje eu vou falar sobre a coletiva do Cuca no último domingo após a derrota por 3-0 para o Coritiba na Neoquímica Arena. É uma coletiva que me estressou demais, obviamente pelo resultado, pela expectativa que a gente tinha no jogo, que era um jogo para o Santos vencer, que o Coritiba estava desfalcado, mas me irritou demais algumas falas do Cuca nessa coletiva. Eu queria trazer aqui para vocês um pouco dessas falas e como ele se contradiz um pouco pelas suas maneiras de escalar o time ou substituições. Este vídeo não tem o intuito de derrubar o Cuca, eu não tô aqui pedindo pro Cuca sair fora do Santos, mas eu já tô com as anteninhas ligadas, porque o Cuca, no trabalho do Atlético Paranaense, ele pediu para sair do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense estava perdendo jogos, assim como o Santos estava perdendo, tomando gol no último minuto, jogo besta, empatando no final. Então eu já tô com a anteninha acesa, porque toda hora ele fala em recuperar. E vai ter uma hora que eu tenho esse receio de ele falar, ó, tô cansei de recuperar, tô largando mão, porque é o modus operandi do Cuca de trabalhar, né? Vamos lá. Minuto 9.10, ele vai falar do atleta Mike, lateral direito Mike, que recebe 1.300.000 mensais para jogar no Santos. O Mike hoje, ele não fez um grande jogo, mas o Mike não está 100% para jogar. Ele está vindo no esforço, né? Ele vem de um quadro de vírus muito forte. Ele não tem condições de jogar, ele não estava em condições de jogar porque ele vem num quadro de vírus muito forte. Essa foi a justificativa. Igor passou mal de ontem para hoje. Perdi o Igor de ontem para hoje. Ele estava escalado. Mike, como é que você está? Não, vou cooperar. Enfim, não serve de justificativa, mas a gente estava com carência ali. Como a gente tem a carência do outro lado também. Carência, isso eu entendo perfeitamente. Só tem o Igor Vinícius de lateral, só tem o Escobar de outro lateral. Mas aí que tá. A base tá lá pra isso, pra você colocar um atleta e ver se ele vai corresponder, ou você tentar outra maneira diferente de jogar. Seja com alas, com o Rony numa ala, seja com... Não sei, cara. O treinador é você, se o Mike não tem condições de jogo, não tem por que você colocar ele pra jogar, né? É diferente de ter um jogador ruim e condições. E aí você bota ele pra jogar porque não tem outro. Vamos supor, se não tivesse outro zagueiro, o Zé Ivaldo ia ter que estar jogando, porque não tinha outro zagueiro pra jogar. Agora, no caso do Mike, cabe a você a tentar uma coisa diferente. O Adonis Fia jogou de lateral e jogou melhor que o Mike no segundo tempo contra o Coritiba. Então, né? 10 minutos e 50. Aqui já me estressa um pouco, tá, gente? Estivéssemos bem, não tivesse que fazer uma troca já no primeiro tempo, mas você jogou o Mike contra a torcida? Não, eu preservei o Mike, é o contrário. Daquele momento em diante, desde que ele fosse bater na bola em qualquer momento, a pressão da torcida ia vir grande em cima dele e ninguém é super-herói. Eu me lembro quando eu jogava, se tivesse todo o estádio contra, era difícil reverter, mas a gente continua com confiança nele, ele segue sendo um grande jogador, um grande profissional, e hoje foi um dia ruim, não só para eles, mas para todos nós. Para mim foi ruim. Me diga um jogador do Santos. Agora eu vou passar para 16 minutos e 42. Mas antes eu vou comentar sobre isso, né? Ele tirou o Mike no primeiro tempo. Não foi para opção técnica, não foi para dar uma melhora no time, foi para preservar o jogador. A ideia era preservar o Mike. Tadinho do Mike. Tadinho do Mike, né? E quando ele fala, o Mike estava sem jogar, né? Não estava em condições por conta de um vírus. Gente, o Santos tenta esconder isso. O Mike ficou 2 meses sem jogar, gente. Porque ele tem um problema grave no joelho que não tem cura. É artrose, se eu não me engano. É artrose que fala, né? Ele tomou um remédio que entra no doping. Ele ficou 2 meses sem jogar. Eu pego aqui no SofaScore pra mostrar pra vocês, ó. O Mike, ele jogou contra o Velo Clube, lembra? Aquele jogo que a gente ganha de 6-0 e ele foi o pior em campo? Ele conseguiu ser um destaque negativo no jogo que tinha gol de 6-0. Então aqui, ó, 15/2. A gente passa, ó, não tem nenhuma minutagem. Ele vai jogar no dia 25/4 contra o Bahia. Daí ele joga os 90 minutos contra o Bahia. Depois ele joga os 83 minutos contra o São Lourenço e largou de novo. Não jogou contra Palmeiras e Curitiba. Ele não tem condições de jogar, gente. E o Santos colocou que o Mike ficou de fora deste jogo aqui contra o Palmeiras e contra o Curitiba, porque ele tava com virose. Gente, ele não tá com virose. Ele só não tem condições de jogar mais futebol. E ele conseguiu um contrato de 1.300.000 por mês de pessoas
de pessoa que trabalha dentro do Santos, que eu não vou dizer que tem interesse pessoal pra não tomar um processo, mas que tem um grau de parentesco, né? 3 anos de contrato, gente. 2 anos e meio, né? Falo 3 anos porque é 25, 26, 27. 3 anos de contrato. 1.300.000 mensais. Eu acho que não deve ter um lateral direito no Brasil que recebe mais que o Mike. A dupla de laterais do Corinthians recebe menos que o Mike. Como que pode uma coisa dessa? Como que pode os culpados disso não serem cobrados, não serem... não tomar uma penalização? Aí daqui a pouco o Mike, ele vai estar na lista de dispensa, né? Que já apareceu que o Mike tá na lista de dispensa. E aí, se o Bonito lá negociar o Mike, ele ganha 10% do último salário do Mike. Porque ele ganha 10% por negociar jogadores que estão na lista de transferência. Perfeito, né? Aí a gente passa agora para a coletiva do Cuca para 16 minutos e 42 segundos. Aqui também me dá um pouco de raiva. São sem problema nenhum. Aí quando você põe um Rony para fazer esse trabalho, ele já entra pressionado. Se você puser o Lautaro para fazer isso, Deus o livre. Já entra pressionado, o próprio Tassiano. E daí eu pergunto para você, como é que a gente faz então? Se você tem o jogador, você tenta recuperar o jogador, porque são eles que nós temos, são eles que nós vamos precisar. Então, numa derrota de 3-0, eu venho aqui falar e pedir para o torcedor que tenha paciência. Porque são esses jogadores que nós temos e são eles que vão resolver para nós. Galera, sabe por que me revolta? O Cuca não é nenhum idiota, não é nenhum bobão, não é bobinho, ele é muito malandro. Ele é muito malandro. Ele já sabia que ele ia treinar o Santos Futebol Clube antes do Vojvoda cair. Ele já sabia que ele ia treinar o Santos Futebol Clube bem antes do Vojvoda cair. Ele conhece de gato, de ponto por ponto, como funciona o futebol brasileiro e principalmente como funciona o Santos Futebol Clube. Você querer recuperar o Miguelito, que nem o Vojvoda conseguiu recuperar numa boa parte do início do ano, é uma coisa. Você querer recuperar o Robinho é outra coisa. Você querer recuperar Lautaro, Tassiano, Rony, Moisés, Mike, é você ser idiota. É você achar que o torcedor é besta. Por que esses caras jogam? O Moisés, gente, ele faz aquela partida pífia contra o Bahia. Ele faz uma partida pífia contra o Recoleta, na Vila, se eu não me engano. Ele faz outra partida pífia que eu não vou lembrar qual, e ele continua tendo chance. O Moisés relou 15 vezes na bola no primeiro tempo, no domingo. E o Matheus Xavier? Por que o Matheus Xavier não pode ter uma oportunidade como titular? Ai, é que nos treinos ele não vai bem. Ai, que não sei o que. Bota o moleque pra jogar. Pra ver se corresponde. Bota o moleque pra jogar pra ver se corresponde. Chega dessa coisa de querer ficar resgatando o jogador. Chega disso, mano. Chega disso. A gente fala que todo jogador, todo treinador que chega, ele quer ter essa parada. E demora pra perceber que os caras não servem. O Vojvoda demorou pra caralho pra entender que alguns caras não serviam. O Lautaro não servia, por exemplo. O Cuca tentou resgatar o Lautaro. Conseguiu por aquele jogo contra o Flamengo, depois já viu que não dava mais. Tentou resgatar o Rincon. Ele só não tentou resgatar o Zé Ivaldo porque, né, esse aí, pelo amor de Deus, né? Não tem nem jeito, né? Então, se ele tem um exemplo do Gustavinho que foi bem com ele, por que ele não segue o exemplo da base e bota os ativos da base pra jogar? Se eu tomasse 3-0 com o Matheus Xavier em campo, era uma coisa. Eu tomar 3-0 com o Moisés em campo, com o Mike em campo. Porque assim, ó, eu bato numa tecla, né? Eu tô sempre falando do Vojvoda porque é o último trabalho, tá? Eu vi o Vojvoda tentando fazer de tudo, assim, ó, de escalação, de mudança técnica, mudança de jogo, pra tentar alguma coisa diferente. Não conseguiu, demérito dele. Mas ele tentou 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1, 4-5-1, 4-2-2-2, 2-2-2-2. Ele tentou de tudo, mano. Mano, se o Igor Vinícius tá mal, o Mike não tem condições, se vira. Se vira, tu é o treinador, tu é pago pra isso. Daí cabe o torcedor falar, pô, mano, mas jogou o Mike, jogou o lateral hoje porque não tinha outro lateral. Jogou esse cara aqui de lateral porque não tinha outro cara. Só isso.
a gente tem pelo menos alguma coisa pra te defender. Agora, quando joga o Mike, quando joga o Arão se arrastando, quando joga o Moisés, não tem como te defender. Aí sabe uma coisa que mais me pega? É ele ter colocado o Robinho com um placar de 3-0. Mas pra quem acompanhou o jogo, o Murilo Tauro no domingo fala assim, ó. O Cuca chamou o Rony, mas a torcida reagiu negativamente e rapidamente ele chamou o Robinho Júnior. Como é que é? Como é que é? É assim que você trabalha? Se for assim que você trabalha, então escuta mais nós. Não escuta só no estádio, não. Escuta mais nós. Chama eu pra trocar uma ideia com você, que eu tenho muita coisa pra te falar de táticas. Eu tenho muita coisa pra te falar do que eu penso que esse time pode fluir. É assim que funciona. Aí uma coisa que me pega é que na coletiva contra o Bahia, ele praticamente culpa o Diógenes pela falha do Diógenes no jogo contra o Bahia. E teve um monte de torcedor no Twitter, principalmente, que falou, pô, mas tá certo, a culpa do resultado tá nele. Ele não pode falhar aquela bola. Beleza, mas é um ativo da base, é um ativo das categorias de base do clube, é um cara que tava tendo as primeiras chances dele no profissional, e tá tudo bem, ele falhou e ok. Mas o Mike, ele tira pra preservá-lo? O Tassiano, o Rony, não sei o que, eles não podem entrar porque são vaiados, porque são chiados. Aí sabe o que é engraçado do Cuca? Sabe que é por isso que eu tô querendo colocar aqui. No jogo contra o Curitiba, ele colocou o Robinho. Esse momento do jogo é 40 minutos de jogo. 40 minutos de jogo, o Santos com um a menos. O jogo tá perdido, né, gente? Vamos ser sinceros? O jogo tá perdido, né? Aqui ninguém pensava que o Santos ia virar alguma coisa, né? Escuta bem o áudio de fundo. Hoje com o Breno Lopes. Brazão chegou primeiro pra bola. Você acompanhando com a gente a 16ª rodada, Campeonato Brasileiro, tem muita coisa ainda pra acontecer. Às 7h30 da noite, Premiere Sport TV, Atlético Paranaense e Flamengo. Robinho Júnior, condição legal. Robinho errou bizarramente esse gol, não poderia ter errado, tá? Belo lançamento do Ananias. Não tô aqui nem pra falar do lance em si. É ele falando com o Robinho. Absurdamente, assim, né? Nitidamente ele tava querendo corrigir um posicionamento do Robinho. Cuca, aos 40 minutos do segundo tempo, você tá gritando com o Robinho? Cuca, no jogo contra o Coritiba na ida, você não tava gritando com o Bom Tempo? Os membros da diretoria não gritou com o Bom Tempo no jogo contra o Coritiba? Só que uns lances depois, o Zé Rafael entra e entrega a bola. Não vejo se gritar. Não vejo se ele tá com o Mike. Não vejo se ele tá com nada. É sempre os mesmos. Ou é atleta da base, ou é o Roleze. É sempre os mesmos. É sempre os mesmos. Aí beiram uma incoerência, porque na hora ele tava tentando corrigir o movimento do Robinho. Gritando com o Robinho aos 40 minutos do segundo tempo de jogo de 3-0. E aí que eu falo aquele papo que eu falei há uns 3 minutos atrás. O Cuca não é idiota. O Cuca não é besta. No segundo semestre, aí as coisas podem mudar conforme se consiga fazer ou não, não sei. Na saída entrou o Robinho, uma pena ele perder aquele gol, né? Ele podia ter dado por cobertura, ele podia ter passado por pé bom, ele podia ter acertado com a direita, mas ele fez o movimento certo da diagonal, sabe? Que é não ficar preso só à ponta direita, é fazer o facão, fazer a diagonal, e automaticamente, com a sequência de situações, a correção... Pera lá. Ele poderia ter ajeitado de esquerda, ele poderia ter ajeitado de direita, ele poderia ter dado uma cobertura. Então no Robinho ele poderia fazer um monte de coisa, né? Mas o Moisés, ele não poderia ter participado mais do jogo, não pode falar abertamente, né? O Rony poderia ser um cara que faz as coisas certas no jogo contra o Bahia, né? Que ele sai na cara do gol e perde 2 gols, né? O Mike, ele poderia ter pedido pra sair antes, né? É engraçado. É engraçado como o argumento muda de cada cidadão. Isso eu não tô falando aqui, tá, galera? Ai, passando pano pro Robinho, o Robinho é um merda. Se você acha isso, tudo bem. Se fosse o Matheus Xavier, eu estaria falando a mesma coisa aqui. Se fosse o Natson, eu estaria falando a mesma coisa aqui. Porque é uma incoerência. Quando venceu o Atlético Mineiro, chegou na coletiva e falou: eu gostei muito do menino da base. Como que é o nome mesmo? Samuel Pierre, tá proibido o principal. Não jogou uma partida ainda. Não jogou 1 minuto sequer. E tá lá o Ilharão andando em campo. Tá lá João Schmidt. Tá lá Gustavinho machucado. Tá só o Oliva.
que também já tá no limite do limite pra se machucar também. Tá com CK alto, é CK, se não me engano que fala. É engraçado, mano. Muda o discurso, muda as paradas. Mas contra o Palmeiras na Libertadores, meteu o Wellington Tim do nada. Tu não é ousado? Bota os moleques da base. Eu falo isso, cara. Por quê? Porque se perder com os atletas da base em campo, a gente pelo menos tem uma desculpa. A gente pelo menos tem um motivo a mais pra ligar a TV e assistir o time. Sabe? Eu tô cansado do Santos perder e o Ilharão tá andando em campo. E eu tenho que ficar falando de Mike, falando de Escobar, que eu não aguento mais também. Outro que eu não aguento mais. Que evoluiu com o Cuca, mas eu não aguento mais. Sacou? Então, não sei o que vocês acham. Se você acha que eu tô exagerando, se você acha que eu tô falando merda. Mas beira um pouco de incoerência. Perfeito? Like no vídeo, se inscreve no canal, deixa o hype e tamo junto.